Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Bom, antes de entrar aí no tema do vídeo, eu quero agradecer de coração a cada um que faz parte desse canal. Você que me ajuda através do Apoia-se, você que curtindo e compartilhando os vídeos possibilitou que hoje chegássemos aí nessa marca dos 100 mil. E eu quero agradecer em especial ao Augusto Almeida, que gravou um vídeo só para falar aí da nossa conquista. Eu vou deixar aqui no fim da descrição o link desse vídeo. Depois, confere lá e já aproveita para se inscrever no canal dele também. O Augusto está aí na mesma luta que a gente e manda super bem. Bom, então vamos lá. É inegável que boa parte aí dos cristãos são conservadores. Eu sou cristão e me posiciono como conservador. A maioria dos brasileiros são cristãos e a maioria dos brasileiros também são conservadores. Só que, infelizmente, aí essa maioria não tem ideia do que isso significa. O ponto é que existem vários motivos que explicam essa conexão entre ser cristão e ser conservador. Mas hoje vou me ater ao principal deles. No meu caso, um dos principais fatores que me fizeram ser um defensor do conservadorismo no engajamento político é a premissa conservadora que atribui um papel central ao indivíduo e não ao Estado. Pois a esquerda, por sua vez, defende a importância do coletivo. O indivíduo não tem valor em si e por si mesmo. No conservadorismo, a sociedade não é dotada aí de nenhuma função específica. Ela nada mais é do que uma associação amistosa entre indivíduos livres, onde esses indivíduos buscam seus objetivos particulares, familiares e os objetivos comuns que nascem através de acordos coletivos voluntários. E nesse caso, o papel do Estado é justamente fomentar um ambiente propício à liberdade individual. Um ambiente que facilite a concreção desses objetivos que foram estabelecidos livremente por cada um ou por acordos mútuos. E isso faz um apelo direto a algumas instâncias, como educação, saúde, meio ambiente, economia, e ao sistema de justiça e de segurança, esses dois últimos aí, no caso, com a funcionalidade específica de estabelecer a ordem, impedindo aí que as ações e o acesso à liberdade de um não interfira no bem-estar e nem no acesso à liberdade de outro. No conservadorismo, o Estado jamais terá uma concepção de sociedade ideal ou uma perspectiva de como o mundo deveria ser. Ele apenas deve atender e servir os indivíduos. E dentro dessa dinâmica, a família, a propriedade privada, os costumes tradicionais, morais e religiosos da nossa civilização ocidental serão sempre salvaguardados por esse mesmo Estado, pois nasceram do povo, são justamente frutos dessas relações livres entre os indivíduos no decorrer da história. Já para a esquerda, a sociedade tem uma função específica e ela só cumpre aí sua competência de sociedade se o conjunto de indivíduos que a forma estiver contribuindo para a construção de um projeto de mundo supostamente melhor. Projeto esse que foi pré-concebido nas cabeças daqueles que se arrogam detentores de uma privilegiada visão de como o mundo deveria ser. E por isso cabe ao Estado a atribuição de reorganizar a sociedade para atender aí esse propósito. Nessa perspectiva, é o governo que assume um papel central e não mais o indivíduo. E esse governo deve se utilizar de instâncias como educação, saúde pública, meio ambiente, economia, sistema de segurança, de justiça e principalmente da própria sociedade em si, tudo isso aí como meios para esse determinado fim. O projeto de mundo passa a ser a causa última, passa a ser mais sagrado que os indivíduos e suas respectivas liberdades.
E dentro dessa dinâmica, a família, a propriedade privada, os costumes tradicionais, culturais, morais e religiosos da nossa civilização ocidental são apenas barreiras que impedem a concreção desse mundo ideal e por isso devem ser desmanteladas. Então temos aí muito claro a defesa de duas cosmovisões diferentes. A conservadora, que por não acreditar em um mundo idealizado, mas sim na realidade tal como ela é, coloca o indivíduo como o centro de todas as coisas, e a outra, a socialista, que cria a ideia de um mundo melhor para todos e por isso transforma a sociedade em um meio para se chegar nesse fim. E dentro dessa ótica, o ser humano só possui valor se estiver contribuindo para esse propósito. É por isso que o socialismo ou qualquer sistema político revolucionário como o fascismo ou o nazismo promovem em sentido macro a instrumentalização da vida humana. E para compreendermos essa lógica perigosa da instrumentalização do ser humano, lógica essa que foi responsável pelas maiores atrocidades contra a humanidade no decorrer da história, temos que primeiro entender a diferença entre teoria e praxis. A definição grega para teoria é o ato de contemplar determinado objeto para assim capturar sua verdadeira essência. Já a praxis é o oposto da contemplação. Ela é uma ação aplicada que vai limitar determinado objeto em sua dimensão prática específica. Por exemplo, se investigo aí o objeto árvore para assim tentar captar seu arquétipo através da contemplação, eu vou tomar consciência do que a árvore é, de tudo que ela poderia ser, do que ela poderia significar para mim e para outros e até aí em outros planos de realidade. Porém, se transformo a árvore em uma mesa, ela já não tem mais potencial de ser mais nada além de mesa. De mesa, ela pode se tornar uma mesa velha e com o tempo se tornará um lixo a ser descartado. Ou seja, a teoria se interessa pelo que as coisas são de fato. A praxis se interessa pelo que as coisas poderiam se tornar, se interessa por um ser secundário. Na praxis, tudo é matéria-prima de transformação. O objeto sobre o qual incide a praxis se reduz sempre a um meio ou um instrumento. Ele nunca será uma finalidade em si mesmo. Para Karl Marx, toda a realidade é um objeto da praxis, inclusive as pessoas que estão inseridas nessa realidade. A filosofia de Marx nunca foi teórica, mas sempre de praxis. Tudo passa a ser instrumento para se chegar a determinado objetivo. Então, toda aí a nossa realidade que concebemos deve ser transformado em um meio ou um instrumento para se chegar naquilo que ele julgava ser o ideal, no caso, o comunismo. O valor de um instrumento está naquilo que ele pode proporcionar para determinado objetivo, nunca no que ele é em si. Uma faca aí que perdeu seu corte ou uma geladeira que não gela são meios que não atendem suas finalidades. São instrumentos totalmente desprezíveis. Como dizia aí Miguel de Unamuno, o bonde é útil porque serve para me levar à casa da minha amada. Mas e esta? Para que me serve? Posso rebaixá-la a um meio ou a um instrumento do meu prazer, mas neste caso já não tenho amor por ela, e sim pelo prazer que ela pode me proporcionar. Bom, isso nos mostra que o objeto amado, se o é de verdade, não é meio, mas é sempre um fim. Não desejamos aí utilizá-lo para outra coisa a não ser desfrutar de sua presença como um fim em si mesmo. Quando Cristo manda amarmos uns aos outros, ele está colocando o ser humano como um fim em si mesmo. Inclusive aí quando a Bíblia condena a promiscuidade sexual, não é porque o prazer é um pecado ou porque não é algo bom aí para o homem, mas é para preservar o homem em toda a sua plenitude de ser. É para não reduzirmos o próximo apenas no que ele pode nos oferecer em termos de prazer sexual.
Jesus dizia que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Ele morreu para salvar a humanidade, mas morreria para salvar um único indivíduo apenas. Jesus nunca quis aviltar o livre-arbítrio humano. Ele nunca quis que fosse criado um sistema em que as pessoas privadas aí das suas escolhas fossem obrigadas a ajudar o próximo por uma imputação externa. Ele ensinou que aquele que tem deveria ajudar aquele que não tem através de uma livre conscientização individual, através do amor, e não através de uma imposição estatal. Não, Jesus não era comunista. A caridade no contexto cristão visa atender às necessidades das pessoas pelo que elas são em si. Se eu ajudo alguém visando qualquer outra coisa que não seja o próprio ajudado, eu na verdade estou usando esse alguém como um meio para outras finalidades. Mesmo que a pessoa em questão aí tenha sido atendida em suas necessidades, eu roubei dela sua prerrogativa de ser humano e a transformei em um instrumento. É por isso que toda a lógica da fé cristã se resume no conceito da graça. A graça é um favor imerecido. Deus nos abençoa e nos salva não porque cumprimos determinados critérios para com Ele, não porque possuímos méritos, mas apenas porque Deus nos ama pelo que somos em si mesmos, independente do que podemos aí fazer. O cristão que faz algum tipo de trabalho voluntário, que sai por aí sozinho ou em grupo para atender às necessidades de pessoas que estão em estado de miséria, esperando assim uma elevação espiritual, um favor da parte de Deus, ou simplesmente para se sentir uma pessoa melhor por conta disso, ela está transformando o ser humano que ela está atendendo em um instrumento para os seus próprios interesses. Ela não entendeu patavinas do amor ensinado por Cristo. Bom, e para finalizar, muito antes de ser de direita ou de ser um conservador, eu sou um cristão. Por isso, vou sempre repelir qualquer tipo de sistema político onde a finalidade não seja o indivíduo em si, mas sim um projeto que prometa um mundo melhor, um projeto que prometa uma sociedade mais justa e igualitária. Pois nessa perspectiva é inevitável que o ser humano seja transformado em um instrumento, em um mero meio para se alcançar tal finalidade. Nem todo conservador é cristão, mas na minha opinião, todo cristão deveria sim ser um conservador. E por hoje é isso aí. Curte e compartilhe o vídeo, confere aí se o YouTube não tirou sua inscrição. Se puder contribuir com o canal para me ajudar a manter isso aqui em plena atividade, o link do Apoia-se está aqui na descrição. Me segue lá no Face e no Instagram também. Até o próximo vídeo. Valeu!